Começa agora o É Mais Que Tech, podcast da Sênior em parceria com a Conexão Infomoney para debater IA, tecnologia, gestão, pessoas e liderança em movimento. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mafelo Visoto, jornalista do Infomoney, que é parceiro desta terceira temporada do videocast É Mais Que Tech, uma iniciativa da Sênior Sistemas. O tema desse episódio é um dos maiores desafios para as empresas brasileiras nas últimas décadas, a reforma tributária. Muitos acreditam que as mudanças ainda estão longe, mas os sinais já aparecem na estratégia das organizações. Afinal, a reforma não é apenas fiscal, ela é operacional, tecnológica e principalmente financeira. E a pergunta que muitas empresas começam a fazer é: como transformar essa complexidade em previsibilidade e vantagem competitiva? Para esse debate de peso, a gente recebe aqui o Jorge Campos, que é um dos maiores especialistas em tributação do país. Ele é fundador do portal SPED Brasil, que é reconhecido nacionalmente como uma das melhores soluções de conteúdo tributário. Em 2009, fundou também o Comitê GEIFS, apoiando empresas na adaptação ao modelo digital. Atua também como Key Speaker, consultor e facilitador de comitês estratégicos na área fiscal. Muito bem-vindo, Jorge. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Bom, e também aqui com a gente o Valmir Rames, que é Head de ERP Compliance na Sênior Sistemas, especialista em reforma tributária e responsável pela implementação das demandas da legislação nos sistemas da Sênior, garantindo a conformidade das soluções fiscais. Bom, muito prazer falar com você, Rames. Posso chamar de Rames, né? Sim, Rames, por favor. Todo mundo chama assim, então vamos lá. Começando com você, Jorge, na prática, a gente já está, então, com as coisas aplicadas, certo? Ou ainda está nas ideias nas empresas? Não, é um detalhe, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente escuta muita empresa falando: eu já me preparei para a reforma. Pedacinho, a gente está conversando agora há pouco, um tiquinho do iceberg. Tem muita coisa. Emitir a nota com CBS, com IBS. CBS não é nada dentro do universo que existe para se adaptar ao sistema, processos, negócio em relação à reforma tributária. Tem muita coisa e tem muito empresário que não está enxergando esse impacto. Quando a gente fala do que falta fazer, né? A analogia do iceberg, que a gente também estava conversando antes, né, Jorge, como você bem falou, a gente inclusive usa aqui no material nosso, que até uma palestra que a gente fez há pouco aqui, usa inclusive a figura de um iceberg, né, onde a gente ilustra aquela primeira parte do documento, aquele 1% CBS, IBS, que muda ali na tributação, nos códigos fiscais, mas assim, o oceano mesmo, dali para baixo, quando a gente aborda, ele vai longe e a gente entende que tem bastante trabalho esse ano para nós, para as empresas também, né, para a gente chegar a esse ponto, que é o ponto número 1 de atender o básico, né, da legislação, de cumprir as regras básicas, mas tem o ponto mais importante, que é a empresa entender o que isso impacta nos resultados dela, nas margens dela e todo o cenário de sobrevivência até mesmo dela muitas vezes. O assunto é tão complexo que às vezes eu tenho a impressão que até os especialistas não sabem de tudo. Eu posso dizer isso, Jorge? Sem dúvida, porque você tem variações por segmentos, né, por verticais. Depende, alguém que está atendendo o setor de gás, de água, que é novo, está emitindo nota. Eles nunca emitiam essa nota modelo digital, então eles estão aprendendo agora para chegar em 6 meses ao que Telecom levou 3 anos para implementar. Então, imagina o impacto para esses setores. Eu faria um gancho aqui, a Sênior inclusive se posiciona e é líder na questão de software para construção, tá? O setor de construção também tem um impacto bem importante, bem relevante aqui. Até se o Jorge quiser comentar um pouquinho de construção aqui, que tem bastante gente de construção participando e ouvindo aqui. É que eu ia guardar para a palestra, mas por deferência... Não, por deferência eu vou... Um teaserzinho vou te dar um exemplo. Eu tive aqui fazendo uma palestra para uma empresa de louças sanitárias. Sim. E a palestra estava tudo bem, até no final um rapaz da tesouraria perguntou: como que eu vou tratar o encontro de contas? Porque é comum no setor de construção civil. Então, esse vai ser redesenhado, você vai ter que emitir nota fiscal. São Paulo até, vamos ser justos, né? Você faz São Paulo, se posiciona já há algum tempo, mas muitas empresas não fazem isso, é encontro de contas. Eu te dou areia, eu te dou louça, você me dá areia, cimento, é assim que funciona. Esse modelo acabou.
Tem que ter documentado, registrado para o fisco e pagar o imposto em cima disso. Você acha que as empresas ainda estão subestimando o impacto da reforma? Eu entendo assim que existem empresas que sim, ainda existem empresas que subestimam, mas eu entendo que a foto de hoje, né, depois que a gente já está aqui durante o ano aqui de 26, já é bem mais real e já tem muitas empresas agora já com a primeira parte da reforma já implantada, pelo menos engatinhando aí nos destaques e naquelas regras básicas. Mas a segunda parte da reforma, eu entendo que a gente tem acompanhado, a gente tem bastante trabalho aí, as empresas têm muito que trabalhar ainda. E onde estão os maiores erros aí? É com relação ao cronograma? Onde que as empresas estão errando mais? Eu entendo assim que é conjunto, né? A gente, é claro, tem que olhar primeiro cumprir o dever, né? Fazer os documentos corretamente, mas esse planejamento, né? Então, isso tudo eu entendo que tem que ser tratado junto, não dá para fazer uma coisa e depois outra. O planejamento já devia ter começado, as empresas que já estão fortes nisso certamente vão ter alguma vantagem mais à frente, tá? Mas o planejamento é bem importante, né? Entender como vai ser a vida dela depois lá na frente, os créditos dela, os diferenciais, a margem, os produtos quão competitivos seguem, né? E como o setor está se organizando, e principalmente setores que mudam muito, né? Como construção. É começar do zero lá, né? Rasga tudo e começa de novo. Né? Eu tenho um case fantástico disso aí lá do nosso comitê, que é o seguinte: eu sempre falo, converse com seus fornecedores, converse com seus clientes. Aí um dos meus clientes falou, eu vou fazer isso. Ela chamou 18 fornecedores de Manaus para saber o que ele em outubro, antes da virada, para saber o que eles tinham feito para a nota, pelo menos para a nota, né? Não tinham feito nada, estavam esperando. Eu falei, você está com o risco de não ter produto, sua fábrica pode parar antes da postergação, tudo isso, né? Sim. Então, mas eu ainda falo, converse com seu fornecedor para saber como que ele vai fazer, como ele vai tratar a margem, ele vai absorver essa margem, ele vai descarregar no preço. Tem uma série de questões para serem tratadas só nessa linha de fornecedores e clientes. Então é aquela questão que as pessoas ainda estão construindo as coisas para serem aplicadas depois, né? Então essa questão do cronograma pode ainda ser um problema? Não, do governo não tem como. Não tem como. Não tem. Ela, na realidade, quando você fala construir, ela precisa primeiro enxergar. Uhum. Porque eu falo também, tem muita empresa falando, eu fiz um mapeamento. Cuidado, hein? Cuidado com as perguntas que fizeram para você no mapeamento. Porque se não fizerem as perguntas certas, como dizia Einstein, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, que é a pergunta que faz pensar. É onde eu vou ver se eu tenho aquele encontro de contas, eu tenho troca sem troco, permutas, e aí vai, depende de quem está perguntando, mas para poder enxergar o todo da companhia. Quem você está envolvendo? Tem financeiros que nem se envolveram nessa história. Nossa, o financeiro não se envolver a gente tá primordial, né? A gente está falando de crédito tributário financeiro. Se o cara não pagar, você não tem o crédito, seu fornecedor. Pois é, a IA, ela pode ajudar muito nesse sentido, não é, Rames? Porque como é um assunto muito complexo, e aí você acaba alimentando a IA, você evita erros humanos. Com certeza, né? Ainda mais no momento que a gente vive, né? Discutindo e aplicando muito, né, os recursos, tudo que a IA já nos oferece. Se objetivamente nós temos, por exemplo, nas nossas soluções, quando nós falamos, por exemplo, de simulação, né, o que a gente está falando aqui justamente é prever, entender o que vai acontecer mais ali na frente e já começar a tomar os rumos certos aqui, né? Então, ferramentas, por exemplo, de simulação, né, nós já temos, por exemplo, disponível e é bem importante, por exemplo, o uso da IA, de agente de IA, por exemplo, nós temos agente de IA numa ferramenta de simulação que permite, que junta a teoria, junta a legislação com a base do cliente. Eu posso fazer perguntas, por exemplo, relacionar legislação, né, junto com os dados efetivos e reais do cliente. Além de insights, propor insights, né, a busca por preço, por exemplo, uma outra questão que vem muito forte aí, né, eu imagino que ano que vem a empresa vai fazer uma compra, vai chegar uma mercadoria, mudou o preço, era X, agora é Y. É por causa da reforma ou será que está acontecendo alguma outra coisa? O Jorge Campos, inclusive, estava falando, né? Se quiser contar a história aí, o Jorge estava falando há pouco aí. O que aconteceu? Semana passada, o Bernardo Api falou, né? As empresas que absorverem margem, ou seja, ela teve redução de custo e não repassou isso no preço final. Tá recuperando alguma margem. Essas empresas vão ter problemas.
Por quê? A reforma diz o produto é sem imposto. Então, hoje a gente vende com imposto por dentro. As empresas terão que tirar, expurgar esse imposto e vender com a alíquota, seja lá qual for, 28, 32, 34, que horror. Mas, enfim. E aí, a gente tem esse cenário para discutir. Até eu dei o exemplo do supermercado. Você vai pôr o preço final? É a pergunta das empresas hoje do piloto. Qual é o preço que vai na gôndola? Com imposto ou sem imposto? Hoje a gente vê o preço com imposto, mas o imposto é por fora. Você tem coragem de colocar o imposto por fora, como tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, e chegar no caixa e ele falar, olha, tem mais 28 aí desse... Meu Deus do céu. Isso precisa ser discutido. O PROCON, ou uma outra agência, né, que o PROCON não tem atribuição para controlar a margem, mas ele pode controlar como esse preço vai se expor, vai ser colocado na prateleira, no e-commerce. Então a gente tem muita discussão sobre a precificação. Eu acho que aqui no Brasil isso não ia dar muito certo, porque é uma questão cultural, né? É o que eu ia colocar aqui. Só que não tem escolha, ia dar certo, né? Como você colocou, né? Será que vai dar certo ou não? Vai ter que dar certo, né? A reforma está ali, é constitucional, tá? E acho que essa questão é cultural mesmo. Sei que a gente associa cultura a muita coisa aqui, mas é difícil a gente entender dentro de tudo que a gente já viveu aqui, né? Todas as nossas brigas aqui no Brasil com preço, com tabela, com tudo mais, entender que agora você tem esse valor real, nato, e o imposto é calculado por fora, dá a impressão que muitos, inclusive, vão ter dificuldade em tirar uma nota de 100 para pagar a mercadoria, mais uma de 20, 30 lá. 30 não tem, né? Mas tirar mais, isso aqui é imposto. Né? Vai doer muito mais, talvez, culturalmente, essa nova regra, né? Esse novo jogo. Como eu sou sonhador... Por outro lado, o cliente... quer complementar? Não, eu só ia completar. Como eu sou sonhador, eu fico imaginando agora a dona de casa levando um filhinho. Filhinho, calcula aí, vamos criar matemáticos no país. Já pensou que legal? Pois é. Vai levar o filho, a filha, para fazer o cálculo para a mamãe. Olha só. E por outro lado, tem mais transparência também para o cliente, né? Isso é importante. A gente tem uma lei, inclusive, para colocar o imposto efetivo no documento fiscal, que ela precisa ser corrigida também, que não foi ainda. Aliás, tem uma série de leis que precisam ser ajustadas. Mas eu acho importante que isso comece a ser discutido nas empresas. Qual é a margem? Você vai absorver a margem? Você vai correr o risco? É risco, tá? Porque pode perder mercado. Pode perder competitividade. E aí é mais complicado ainda. Como você falou, né, Jorge? Converse com seus fornecedores, né? Sim, Vamos entender, vamos falar a mesma língua, vamos entender porque ele está com as mesmas dificuldades que você. Ele também tem os fornecedores dele, ele está lá ferradão, buscando, tentando entender os cálculos dele, o que sobra para ele, o quanto que ele trabalha, e ele vai ter que negociar para frente também. Então é uma cadeia de negociação. Ele falou um negócio importante que eu falo nas palestras. Esse novo cenário, eu posso ter fornecedor que não tem o background, não tem a tecnologia necessária, mas eu tenho. E eu dependo do fornecimento dele. Vamos criar aquele modelo do setor automotivo, que tem os sistemistas, que tem toda aquela rede, cadeia. E você precisa de um simulador, eu tenho aqui. Fornecedor, fala com o fornecedor dele, é a Sênior. Deixa eu te ajudar, né? É isso aí. Mais ou menos assim. É isso aí. Imagina cada fornecedor tendo a sua rede abastecida com tecnologia, garantindo o seu negócio. Eu sonho com isso também. Tem um campo muito fértil para Sênior, então, nesse sentido, né? Com certeza, né? Quando a gente fala de reforma, é tanto assunto para discutir, para tratar, né? Quando a gente vê que ano que vem, janeiro do ano que vem, né, entra efetivamente a cobrança do CBS, né? Esse ano a gente está ainda no ano de testes, né, entre o CBS seletivo. Então, temos muitas coisas para fazer, a gente pode ajudar muitos clientes, né? A gente tem liberado, além das ferramentas padrões, a gente tem liberado ferramentas de apoio, né? A gente não vai entrar aqui muito em detalhe, a gente tem o lançamento, inclusive aqui na feira, aqui no evento, a gente está lançando o Sênior Inteligência Tributária, né? Que é um produto que reúne uma série de ferramentas justamente para apoiar, dar esse plus, esse algo mais aqui para o cliente, para ele navegar melhor aqui principalmente até janeiro do ano que vem, que é a primeira etapa, né? E não ter nenhuma surpresa maior ainda. Porque é bom ter esse acompanhamento com empresas especializadas, porque se você fizer sozinho, você pode cometer muitos erros. Sim. E a gente, quando fala de software também, nós temos, essa é uma questão muito forte lá na empresa, né?
A gente entende que não basta você, tá aqui o software construído, está aqui disponível, Jorge, pode usar aí, cliente, é teu, né? O nosso compromisso é maior do que esse, né? A gente tem que assegurar que o cliente está usando e está realizando o que precisa ser realizado lá e que serviu para ele, né? Então a gente trabalha muito. Ano passado, por exemplo, naquela época de virada, aquele terrorismo, né? Janeiro vão travar as notas e vai acabar o mundo, né, em janeiro, né? Então a gente fez um trabalho muito forte, por exemplo, com todos os clientes, envolvendo toda a nossa rede, para que todos realmente tomassem conhecimento, tivessem acesso às versões. A gente fez trabalhos, inclusive, de ir lá fazer junto com o cliente, para ninguém passar o final do ano e o ano novo lá com o estresse de que tivesse muito problema em janeiro, né? Então, aí depois até acabou sendo relaxado, né? Foi um pouco para frente, mas assim, quando a gente fala de empresa, de software, né? O que a gente pode fazer é estender, né? Não é só liberar um software aqui e te vira, né? Acho que a diferença é justamente o mais que a gente consegue fazer. Você sabe que eu trabalhei em software house e a gente tinha isso também. Na realidade é um hábito nosso, uma mania nossa, né? Pega pelo Microsoft, o software que você tem no seu computador. Tem lá um medidor. Quanto você está usando daquela solução? 70%? 50%? Um horror. Então, quando você fala em software, eu lembro disso porque ele tem a ferramenta e não usa. Esse é o grande problema. Perfeito. Cara, você tem que olhar, tem que ver, tem que testar. Mas eu estou acostumado com a planilha. Você deixa um BI para ele não vai mexer no BI porque ele está com a planilha lá e um abraço. Então, essa transição também faz parte da reforma. Usar 100% da solução. Perfeito. Esse é um grande desafio nosso, né? Disseminar, levar, mostrar e trazer isso para os clientes, né? Deixar o cliente entender o quanto isso pode ajudar ele efetivamente. E é uma solução que ela não vai ser só para eficiência, mas principalmente uma necessidade, né? Ela vai precisar disso mesmo para se adequar. O primeiro ponto realmente é esse. Se não tiver, não vai rodar, né? Simples assim. Eu não vou conseguir emitir um documento fiscal, vou ter dificuldade com o documento, e quem não emite nota não fatura, e quem não fatura tem problema. A reforma está juntando algumas pessoas, né? A gente falou do financeiro. O financeiro agora está no centro dessa discussão, junto com a área tributária. Imagina, o que era crédito na nota fiscal não é mais. E tem que ser pago. Opa, financeiro, o fornecedor pagou? Como que eu vou enxergar? Tem uma API para você rodar aí. Eu lembro que no SPED fiscal tem um registro novo, não é novo, mas quando surgiu o 1601, dá até para fazer um samba. E ele traz a informação de quando foi pago determinado boleto, que está atrelado a uma nota fiscal. Aí eu tenho clientes que foram lá no financeiro pedir essa informação. O financeiro falou, não, isso é sigilo. E voltaram para mim, né? Jorge Campos está falando, faz um documento, fala para o head assinar. Porque se vier multa, ele vai assumir rapidinho. Mas olha o nível das coisas que estão ainda nas empresas. Pelo amor de Deus. E imagina agora com a reforma. Saber se o fornecedor pagou, monitoramento de fornecedor, isso é importantíssimo. Porque hoje, quando a gente faz um cadastro numa empresa para ser fornecedor, fez o cadastro, daqui a um ano ele vai ser renovado. O fisco, desde 2012, cada nota emitida, ele vai checar o cadastro para ver se está ok. As empresas não fazem esse monitoramento. E agora terão que fazer. Imagina, o Simples saiu do Simples, você está vendendo como Simples. Exatamente. Eu ia colocar essa pilha aqui, você já puxou do Simples, né? Está falando de fornecedor e o próprio cenário do Simples, né? A empresa que tem muito fornecedor simples, fazer essa avaliação. E esse sim, né? Talvez o fornecedor que mais precisa ser ajudado, precisa ser acolhido e negociado. Porque assim, não é só uma questão de preço, o que é mais vantajoso para mim. A minha empresa precisa sobreviver, eu preciso do meu fornecedor, ele é meu parceiro, né? E como é que eu vou sustentar essa relação com ele? Eu tenho que ajudar ele. Qual é o maior risco que uma empresa sofre ao não seguir as regras? Você acha que ela pode chegar num ponto de ter que fechar o negócio? Ele subestimar o operacional. Ele achar que é só um software, ele achar que é só uma alíquota, ele não considerar esses detalhes que a gente comentou aqui todos, do operacional, de como o negócio funciona, qual é a relação dele com fornecedores e clientes. Ele subestimar isso, ele está pego. Um exemplo, só acho que para complementar aqui, ano passado a gente percebeu isso assim, conversando com algumas pessoas assim, poxa, é só colocar o CBS IBS de 01 e 09, né? É só colocar isso no barulho e o trabalho que é isso, né? Então, o próprio XML lá, a gente tem números lá de praticamente 20% do XML, ele ficou maior
por conta desses dois campos, né? Se considerar toda a complexidade dele. Você sabe que existe uma armadilha, né? Então o governo fala que vai fazer isso, aquilo, outro, então ele amortece o trabalho de muitas software houses. Vou dar um exemplo que eu discuti com várias. O governo colocou uma obrigação acessória chamada DIRB, que é informe dos benefícios fiscais. Aí eu perguntei para a software house, você vai fazer alguma coisa? Não, porque é lá no ECAC ele vai lá e põe. Tá. E para ele colocar lá, ele precisa colocar em algum lugar, ele tem que buscar a informação aqui e ali, ele vai colocar na planilha Excel. Se ele tem uma ferramentinha, ainda que simples, para ajudá-lo na montagem dos valores e tal, ele vai te adorar, porque depois ele tem um pior que a reforma tributária, ele está vendo que você está ajudando nesse processo, porque é a informação base para a reforma. Olha só. Só porque o governo vai dar o ECAC, acho que está resolvido o problema. Você que tem contato direto com as empresas, né? Vocês estão falando o tempo todo, elas ainda precisam amadurecer muito? Como que você vê? O susto vai ser grande? Eu entendo que talvez susto não seja bem a palavra, né? Acho que talvez o susto acho que as empresas já entenderam o jogo, né? Eu acho que existe um clima muito forte assim de apreensão, né? De muitas vezes, algumas ainda pagar para ver, vamos entender, vamos esperar um pouquinho mais, não sei quanto que eu invisto, quanto que eu coloco agora, né? O Jorge até estava falando um pouco de empresas, das reservas que tem para investir, né? Para trabalhar a reforma tributária. Então, assim, eu acho que já não é mais uma questão de susto, eu acho que é de escolha mesmo, né? De investimento para que haja o quanto antes e de uma forma realmente que traga resultados positivos e dê essa segurança de margem e de continuidade, né? E que não tenha nenhuma surpresa maior. É evitar surpresa. Jorge, que abordagem que você faz para uma empresa que ainda não foi atrás disso? Eu mostro para ela. Primeira coisa, eu quero enxergar aquilo que ele não está enxergando e mostrar para ele. Porque ele está olhando no lugar errado. É como a IA. O head, o CFO, o COO, o CIO, ele vai lá no PNL, vai no fluxo de caixa para olhar o resultado da IA. Ele não está lá. Está na operação. A operação que está colocando IA lá está reduzindo processos. É isso. Isso não sai na planilha. Porque isso é competitividade. E competitividade está no mercado. O mercado vai reagir. Então, o que eu falo para ele, você está olhando para o seu concorrente que ele está fazendo, você consegue entender como seus clientes estão se posicionando em relação à reforma? Por isso que eu falei, escute seu fornecedor, escute seus clientes, como eles vão tratar isso, como eles estão enxergando essa margem que a gente sabe que vai ter, porque ele vai tomar crédito e tudo, ele vai reduzir o custo dele. Será? Então eu falo isso para eles. Rames, o empresário está aqui te ouvindo, o que você falaria para ele? Vem para a Sênior, antes de mais nada. Estamos no programa aqui, obviamente, né, trazendo, mas assim, que realmente se permita conhecer todas as ferramentas que a gente tem, tá? E saindo, é claro, do contexto da ferramenta aqui, tá? Ele realmente tem que trabalhar muito a questão de, se ele não tem domínio e não tiver muito claro o jogo, né, da cadeia dele, ele tem que ter essa tranquilidade. Eu como se fosse um empresário, eu não dormiria em paz se não tivesse essa visão. Simples. Quanto maior o porte, mais desafios, né? Maior desafio. Bom, a gente sempre termina aqui o programa citando o nome do podcast, né, que é Mais Que Tech. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, o que é Mais Que Tech na sobrevivência e sucesso aí nesse contexto da reforma tributária? Eu entendo que talvez uma palavra seja adaptação, tá? A gente falou de muitas coisas aqui, tudo que precisa ser visto e tal, mas a empresa vai ter que ter essa capacidade de se adaptar, aprender de novo, rever processo, né? A gente está falando de reforma vindo aí com um barulho muito grande, com uma IA podendo ajudar muito a empresa. Então, reforma, IA, entender esse contexto todo e trabalhar bastante para que a gente entenda como vai ser o jogo daqui a pouquinho e o que a gente pode usar. Jorge, o que é Mais Que Tech? Você usou a palavra que eu usava, maturidade, é governança, é compliance, eu acho que é isso. Vocês são otimistas aí quanto ao futuro? Eu sou. Eu falo de reforma desde 2019. É perfeito. A gente falou aqui um pouco, chorou algumas pitangas aqui e tal, né? Mas
Eu sou extremamente otimista, eu tenho certeza que quando falamos aqui de 2033, lá o futuro mais lá na frente, vai ser fantástico tudo que está se preparando aqui, a nossa forma de apurar. A hora que a gente tiver isso tudo implantado e funcionando como deve, com tecnologia apropriada, né, a gente vai ter isso muito simples, vai ser muito fácil emitir documento, vai ser muito fácil, não é que vai ser fácil, não vai ser tão difícil, né, emitir documento, apurar imposto e pagar imposto lá em 33, 34. Até lá a gente tem um desafio, né, e a gente não esperava nada muito diferente, né, Jorge? Sim, Então, sou sim otimista, mas crente de que curto prazo tem bastante trabalho. Quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, quiser tirar dúvidas, tomar aquele café, como acham vocês? Redes sociais? A partir das redes sociais da Senior, Senior, tá? Nas redes sociais da Senior, tô lá bem ativo nas redes sociais lá, vai me encontrar lá com certeza. Muito bem. E eu tô lá no portal SPED Brasil, tem no LinkedIn também e no Instagram. Perfeito. Muito obrigada, então, Obrigado por essa também. conversa, Foi um que prazer. poderia render muito. A gente volta daqui uns meses para falar de novo, que vai ter novidade. Sim, Obrigada. Obrigado, Jorge. Prazer. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui neste É Mais Que Tech. Se você quiser mandar perguntas, sugestões, é só pelo e-mail imprensa@senior.com.br e siga também a Senior nas redes sociais. Obrigada e até a próxima. Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas.